Então ele derrubou Roma, derrubou o Império Bizantino e assumiu aquela região. Até então não existia mais um país chamado Israel. Olá, este é o canal Ecos do Passado Teologia, e se você gosta de conectar os temas bíblicos com história, ciências e demais saberes, este canal foi feito para você. Durante o Império Romano, a gente tem grandes fatos históricos, como a vinda de Jesus e toda a história de Cristo. Após Cristo, a gente tem ali, no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano desolando literalmente Jerusalém. Quando o Império Romano destrói Jerusalém, ele expulsa os judeus daquela região e profana aquele lugar e troca, inclusive, o nome da região, onde aquele lugar passou a se chamar Síria-Palestina, certo? E ele ficou como Sírio-Palestino até 135 depois de Cristo. Vocês lembram que eu falei que casa dividida não consegue sobreviver? Pois é, ali o Império Romano, ele teve uma quebra, onde teve uma parte dominada como o Império Bizantino, que também era dos povos romanos, mas com uma visão muito mais religiosa. Quando foi em 638 depois de Cristo, o Califado Islâmico conseguiu tomar posse daquela região. Então ele derrubou Roma, derrubou o Império Bizantino e assumiu aquela região. E aí vem épocas de grandes batalhas na história, né? Depois disso, depois dos califados, teve os cruzados que assumiram a região, depois dos cruzados vieram os mamelucos, depois dos mamelucos vieram os otomanos, que ficou de 1517 até 1917, onde após a Primeira Grande Guerra, o Reino Unido, através do governo britânico, conseguiu assumir a posse daquela região. Sob a liderança do governo britânico veio a Segunda Guerra Mundial, onde os judeus que estavam espalhados pelo mundo começaram a voltar para sua terra. Até então não existia mais um país chamado Israel, mas diversas províncias políticas e religiosamente muito importantes, como Jerusalém, Samaria. E durante todo esse tempo, o movimento sionista começou a lutar muito fortemente para a volta dos judeus e para a instituição do Estado de Israel. Eu não falei, mas eu vou fazer um aspas aqui para explicar um pouquinho. O movimento sionista nasceu lá no século XVIII, tá? Onde eles acreditavam que Israel precisava voltar para sua nação e ser constituída efetivamente uma nação reconhecida internacionalmente, não mais um conjunto de províncias debaixo do governo britânico ali. E após a Segunda Grande Guerra, o Holocausto e tudo que aconteceu com os judeus, esse movimento ele se fortaleceu cada vez mais, com muita volta de judeus à terra dos seus pais, à terra dos seus ancestrais. A ONU definiu, então, junto com o governo britânico, assinaram a independência e criação do Estado de Israel. Em 1948, houve a primeira manifestação dos países vizinhos contra Israel, porque eles não admitiam que aquele território passasse a ser do povo judeu. E é por isso que a história ensinada, inclusive nas escolas, nas faculdades, é que Israel nasceu a partir de 1948. Porque antes Israel era um grupo de províncias e ela se tornou um estado independente, querendo assumir maiores territórios, a faixa de Gaza, território palestino e tudo mais. Que, na verdade, tudo isso não nasceu em 48, como a gente falou desde o primeiro vídeo. Ele nasceu lá atrás, com a terra daquele primeiro sumério que dominou aquele primeiro território. E aí, eles vivem hoje em uma guerra constante. O que aconteceu aqui? A gente vê, então, a história sendo contada que um grupo de províncias se uniu e se tornou uma nação, e os seus vizinhos não aceitaram, e como se essas províncias quisessem tomar o território dos palestinos, quisessem tomar o território dos sírios, dos árabes, enfim, quando, na verdade, aquele território já era dele e eles foram expulsos da sua casa, eles foram expulsos do seu lar. E então eles voltaram para o seu território. Então, quando Israel foi feito Estado em 1948, ele não estava tomando território de ninguém, ele estava só reassumindo o seu espaço, que era daquela região. E com um detalhe, se nós vermos Israel hoje versus o que Israel era no passado, que eu trago no mapa aqui para vocês, a diferença do tamanho é muito grande. E quando ia chegando, vendo a cidade de Jerusalém, Jesus chorou sobre ela, dizendo: Ah, se tu
conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheira, e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheces o tempo da tua visitação. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste? Eis que a vossa casa vai ficar deserta. Porque eu te digo que desde agora não mais me vereis, até que digais, bendito o que vem, em nome do Senhor.